O que acontece quando três sujeitos se reúnem para beber vinho e falar sobre literatura? Um dos maiores mistérios da humanidade finalmente revelados aqui no canal Quixotado, o seu programa de literatura. Hoje nós vamos falar sobre A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Nivaldo, por que ler Thomas Mann? Uma boa pergunta para ser feita ao Ítalo Calvino ou ao Harold Bloom. E fácil de responder, porque Thomas Mann é um clássico. Né? Aquele tipo de autor que produziu uma obra que ficou contemporânea. Né? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas Thomas Mann é um autor interessantíssimo, e uma das coisas que mais me interessa em Thomas Mann é uma coisa que a princípio parece que caracteriza o autor como um anacrônico, né? Ele parece fora de tempo. Ele escreve uma literatura que lembra um pouco a literatura do século XIX, e no entanto é um autor absolutamente comprometido com os problemas de seu tempo. Né? Não precisa dizer que ele ganhou o prêmio Nobel, também não precisa dizer que ele acabou exilado dos Estados Unidos, fugindo da guerra, mas um autor como os bons autores do século XIX. Uma vez eu li sobre Victor Hugo, que ele era considerado na sua época um dos homens mais inteligentes do seu tempo. Né? Parece que os escritores estavam nesse rol, né? Eram homens preocupados, interessados nos problemas de seu tempo, e a sua literatura não era somente uma experiência estética. Encontrávamos ali também pensamento, reflexão. Então é isso que me interessa no Thomas Mann. Esse autor que está preocupado com experiência estética, mas também em pensar o mundo, em pensar a condição humana. Ô Nivaldo, nós sabemos que Thomas Mann é um grande autor, plenamente justificável ler, mas você acha que ler A Montanha Mágica também é justificável, ou seria melhor procurar outras obras de Thomas Mann? Eu acho que a Montanha Mágica, Márcio, é uma leitura obrigatória. Quem gosta de literatura mesmo, quem parte para essa linha de literatura, com certeza ela é obrigatória. Era inclusive o livro preferido do Thomas Mann. Né? Ele gostava mais dela e achava que era a sua obra-prima, embora a crítica aponte o Dr. Fausto como a prima. Isso é consenso universal. E o enredo da Montanha Mágica é simples, né? Ele não existe um enredo assim complexo, até mesmo porque nas primeiras 200 páginas do livro, ele vai retratar um único dia. Passa um dia, essa edição mesmo aqui tem cerca de 900 páginas, as primeiras 180, 200 páginas só retratam um dia. Mas se o Joyce passou mais de 1000 páginas falando sobre um único dia, né? Falando sobre em torno de 24 horas, o Thomas Mann com certeza se deu muito bem com as 200 primeiras páginas. Começa a história com o Hans Castorp, né? Ele vai para um sanatório lá na Suíça, porque era comum naquela época acreditar, e surtiu grandes efeitos, que a cura da tuberculose era pautada simplesmente numa respiração de um ar puro, nada melhor do que as montanhas. O sanatório era nas montanhas, daí a Montanha Mágica, e lá ele vai encontrar vários personagens interessantíssimos, como o Settembrini e o Nafta, que tem ideias opostas. E no decorrer da história você vai encontrar o tempo como grande tema da história, né? A própria morte também. Algumas pintadas biográficas sobre o próprio Thomas Mann, e aí ele desencadeia o enredo em si, né? A história. Se a gente fosse categorizar a Montanha Mágica, ela estaria dentro daqueles romances, que são romances do desencanto, de fim de século, de romances do mal do século. E por que seria encaixado nessa categoria, apesar de ter sido publicado em 1924, e portanto já avançado o século XX? Porque apesar de ser no século XX, como o Eric Hobsbawm já fala no seu Era dos Extremos, o século XX é um século curto, começa com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e termina com a queda do Muro de Berlim nos anos 90. E a Montanha Mágica é uma espécie de epitáfio da era pré-guerra, porque o Hans é um desses personagens que trazem em si o espírito daquela época, anterior à guerra. Que personagens são esses? Nós podemos colocar, por exemplo, o Brás Cubas, do Machado de Assis, o Zeno, de A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo, o Oblomov, do Ivan Goncharov, entre outros. E o que é que esses personagens têm? Eles são todos homens jovens, herdeiros, e portanto que não precisam trabalhar,
mas que são destinados, ou pelo menos se espera deles, que tenham grandes planos, grandes projetos e que consigam causar um certo impacto no mundo. E aí a gente pega no plano literário, vimos de uma tradição desde a época da Grécia Antiga, da Odisseia, da Ilíada, até o início do século XIX, da arquitrama. O que é arquitrama? É aquela história, aquele enredo, em que existe um herói central e que talvez o ápice desse herói seja o Robinson Crusoe, que seria justamente o self-made man, aquele homem que faz a si mesmo, não importa as adversidades. Só que no século XIX acontecem grandes rupturas no pensamento, em todas as áreas. Você tem, por exemplo, Karl Marx, que diz que o homem é um construto do seu meio, e que, portanto, ele é mais determinado do que se autodetermina. Temos Nietzsche, que diz que Deus está morto a partir das ideias de Kant, e aí surge o niilismo. Temos Darwin, que com a teoria da evolução das espécies mostra que o homem está apenas em um dos galhos de uma árvore evolutiva muito maior e que não passa de um animal como todos os outros, e não a imagem e semelhança de Deus. Temos o Einstein, que com a relatividade diz que tudo é relativo, inclusive o próprio tempo. E todas essas ideias elas vão culminar na perda, inclusive, do sentido de solidez. Por quê? Porque esse objeto aqui não é sólido. Nós temos a ilusão de que seja. Mas o que impede minha mão de atravessar esse livro é o fato de meu corpo ter um campo magnético diferente do dele. Se conseguíssemos anular o campo eletromagnético de um objeto e de outro, atravessaríamos. Então, o homem, a gente volta para aquele paradigma dos atomistas lá na Grécia Antiga, de que tudo é apenas átomos e vácuo. Então, o homem está lançado nesse mundo em que tudo são átomos e vácuo, e em que não se tem mais certezas. O que paira no horizonte são dúvidas. E aí, quando no campo da moral, da ética, surgem essas dúvidas e tudo é relativo, de repente também acendem na Europa as vozes do fanatismo, que vão culminar na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. E esse fanatismo é justamente a certeza da ignorância. Os ignorantes passam a professar certezas, enquanto os sábios não têm certeza alguma. Talvez seja isso a grande sacada de Thomas Mann, em colocar o Settembrini e o NAFTA discutindo o tempo todo nesse livro. Porque são ideias que não são pragmáticas, né? E o Hans é esse símbolo da Europa que está perdido, que houve as duas ideias, tanto as ideias do Settembrini, que são republicanas e iluministas, como as ideias do NAFTA, que é um jesuíta e que defende um obscurantismo católico. E ele fica sem decidir qual é a mais bonita, né? E fica ali perdido. E talvez seja isso, né? Esse mundo que está perdido entre opiniões muito diversas e sem conseguir decidir qual é aquilo que é mais importante. Eu acho que nesse sentido a Montanha Mágica toma muito esse espírito aí, né? Resume muito esse espírito aí, que é o espírito, que foi o espírito também das vanguardas europeias, né? A gente tem um homem europeu que acumulou durante tantos séculos, tanta cultura, mas para quê? Se daqui a pouco a gente vai ter duas grandes guerras mundiais, conflitos esses muito maiores, né, em termos de mortes e de coisas tão ruins, se comparado ao resto do século XIX todinho. É verdade, o Thomas Mann, e aí eu volto a falar no clássico, né, é o clássico porque permanece contemporâneo, né, ele continua refletindo o nosso tempo. Mas sobre a Europa, que Europazinha confusa, né? E a gente reclama do nosso Brasil, né? A gente tem um pouco mais de 100 anos de república, né? E a gente fica se questionando sobre as questões, sobre os problemas do Brasil, né? Enquanto a Europa teve tantos séculos de derramamento de sangue, de confusão, de problema, de conflito. Ainda hoje os países são divididos, né? O exemplo agora é a Espanha, né? Com essas divisões internas, enfim. E o Thomas Mann reflete bem isso, como você, Ivaldo, outro dia salientou também. Verdade. O Thomas Mann, em todos os livros dele, mas esse também em especial, ele retoma esses grandes temas que você está falando, né, Ivaldo? E ele foi autor, inclusive, de ensaios que, apaixonado por esses temas, ele colocou também nele. E falando no Settembrini e no NAFTA, aquelas ideias opostas, a gente observa que há uma certa tendência
muitas vezes ele mostra aquele dualismo, o Hans Castorp, mas a gente percebe que o Setembrino é uma espécie de mentor para ele. Pode observar que ele está um contato maior com ele, né? A presença maior com ele, e o Castorp sempre está envolvido e próximo a ele. Tem um episódio bem interessante que as divergências deles são tão grandes entre o Setembrino e o Nafta que eles propõem um duelo entre si. E, logicamente, há um vencedor, né? Um vencedor, né, aquele que é vencido, a gente observa claramente que seria a ideia do próprio Thomas Mann, deixando aquela ideia do conservadorismo, aquelas ideias aristocráticas mortas ali mesmo. O personagem da Montanha Mágica, e aí eu estou falando da inércia dele, da incapacidade de agir, né? Porque ele é incapaz de agir, né? Ele é incapaz de ser um homem prático, né? E o mais interessante é que ele nem é um artista, né? Ele não tem aquela excentricidade do artista, né? Qual é a profissão dele mesmo? Ele está destinado a ser uma espécie de comerciário, né? De administrar as empresas da família. Exatamente. Do avô, né? E para isso, né? Engenheiro, ele é matemática. Naval, exatamente. Exato. Ele é um jovem recentemente formado em engenharia naval e ele vai aproveitar esse período enquanto não vai exercer a profissão, porque há uma promessa de um emprego para engenheiro naval. Aí ele diz, não, vou visitar o meu primo Joaquim ele se destina a ser um homem prático, ele se destina a ser alguém versado no pragmatismo, e no entanto é a própria impotência em pessoa, né? E aí eu aproveito um bico para falar das Confissões do meu tio Gonzaga, que a personagem central do livro também tem exatamente esse mesmo espírito, um livro escrito talvez ali depois dos anos 30. Talvez no final essa inércia que você fala toma um ritmo diferente, porque ele se alista no exército e vai para a guerra, né? É justamente isso, né? A guinada da arquitrama para a antitrama, né? Exatamente. O tempo todo no livro a gente está esperando que o Hans haja, e ele não age. Por exemplo, tem a Madame Chauchat, que é uma russa. A russa de sobrenome francês. Ele passa grande parte do livro tentando tomar coragem de falar com ela. E aí, quando finalmente ele decide, numa festa de carnaval que acontece lá, ele decide falar com ela, é um longo diálogo todo em francês. No dia seguinte ela vai embora, né? E aí, quando ela volta, alguns meses ou anos depois, ela volta com outro cara. E aí você espera, não, o Hans vai brigar com esse cara, vai lutar pelo amor dela. Mas não, ele fica amigo do outro cara e ficou por ali mesmo. E aí, tem outro momento também que ele decide agir, que ele decide fazer um passeio de trenó. E acontece uma grande nevasca. E ele quase. Né? Ele vai subir, é um frio. Assim, o frio que Thomas Mann passa para você enquanto está lendo aquilo ali, você sente aquele frio, né? Imagina as montanhas da Suíça. A Montanha Mágica é em Davos, Davos é onde acontece o Fórum Econômico Mundial. Então você percebe que desde aquela época que talvez essa montanha tenha servido para discussões inúteis, inócuas, que não estão levando muito para frente a coisa. Agora é interessante o próprio título, né? A Montanha Mágica. Numa leitura artificial rápida, eu estava pensando aqui comigo, né, com meus montões, ela seria mágica nessa primeira leitura artificial, bem transparente. Seria mágica no sentido de as pessoas irem para lá e em contato com esse frio, com aquele clima, com aquele ar puro, a ver a melhoria na doença, na tuberculose. Mas é claro que a montanha mágica, nesse sentido aí de mágico, vai muito além dessas fronteiras do próprio fato de você melhorar, né? É verdade. A doença. É verdade. Algumas ideias, né? Setembrino é o personagem mais interessante? Rapaz, na minha opinião, sim. Com certeza. Eu acho que os dois são muito interessantes. Setembrino é quixotesco? De uma certa forma, né? Ele tem suas ideias, ele é lunista, ele é um literato, ele gosta muito de ler, é humanista, inclusive... E Setembrino ele tem muita vontade de descer, né? Setembrino são dois personagens que tem... a maioria dos personagens parece que não está muito preocupado em sair da montanha. Mas o Setembrino e o Joaquim, o primo do Hans, eles estão muito preocupados. Inclusive o Joaquim acaba descendo, só que piora muito a situação dele, ele tem que voltar.
E o Setembrino acaba não descendo, já se espelhando no Joaquim. Joaquim é como Jesus, contribui com a própria morte. Ele sabia que ia morrer, né? O Joaquim, E talvez seja Ele isso. não aguenta mais a inutilidade, eu acho. ele tem aquele espírito mesmo daquele alemão da Primeira Guerra germânico, Mundial. Né? guerreiro, Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para a guerra, É participar verdade, disso. é verdade. A gente está chegando ao fim do nosso vídeo. Esperamos que com esse vídeo incentive a leitura da obra magistral do Thomas Mann, Montanha Mágica, e outras obras do autor. Foi muito bom conversar com vocês. Vamos terminar agora essa garrafinha de vinho. E vocês compareçam sempre aqui ao nosso Quixotada, o seu programa de literatura.